Vamos continuar com algumas reflexões do padre exorcista Gabriele Amorfi. Esses são retirados do livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas, que eu acho que é um dos melhores livros dele. E, de novo, são só algumas pinceladas, algumas reflexões para as pessoas terem contato, conhecerem o autor. E eu realmente acho que todo católico deveria ter livros do padre Gabriele Amorfi em sua casa, em sua prateleira e dar de presente. Pergunta para padre Gabriele: por que existe o mal? E ele já responde imediatamente: por que existe o mal? O risco da liberdade. Falamos sobre males de feitiçaria, possessão, vexação, obsessão, infestação. E nesse ponto a pergunta emerge: por que Deus permite o mal? A primeira coisa que compete esclarecer é que, sendo Deus amor infinito, ele não quer o mal. Simplesmente Deus o permite porque criou os homens e os anjos como criaturas livres. O que significa isso? Simplesmente que somos livres para escolher se queremos viver a favor de Deus ou contra Ele. E pois no último dia, se a nossa opção foi pelo paraíso ou pelo inferno. Significa reconhecer que tudo foi criado por Ele para nos fazer felizes e que nos compete, consequentemente, obedecer às leis por Ele estabelecidas. Ou, se escolhermos o contrário, rejeitar essa verdade. Essa é a grande prova a que todos estamos sujeitos. Conforme já mencionamos, primeiramente, antes de nós, os anjos tiveram de escolher. Nos capítulos anteriores e em vários livros, o padre Gabriele explica que todas as criaturas de Deus são livres. E Deus é amor infinito. Então, ele dá a liberdade às suas criaturas para escolher obedecê-lo, segui-lo, amá-lo. E cabe a todos nós escolher amar e seguir a Deus ou rejeitá-lo. E isso aconteceu com os anjos. A queda dos anjos veio exatamente dessa pergunta: vai me seguir ou vai me rejeitar? E eles desobedeceram a Deus. Continuando o que o padre Gabriele explica. No caso dos demônios, escolheram tentar os homens para atraí-los a si. Em segundo lugar, na escala do tempo, a escolha coube também a nós, homens, dizendo respeito a cada um enquanto indivíduo. No Evangelho de São João está escrito com referência a Cristo: tudo foi feito por meio dele e para ele. Capítulo 1, versículo 3. Poderia Deus atribuir um objetivo maior à realidade criada que não fosse ele mesmo? Isto é, a possibilidade de gozar de sua visão, motivo de felicidade eterna? De fato, vivemos para ele. E não podemos conceber um objetivo mais excelente do que esse. Portanto, a rebelião dos anjos e a sucessiva desobediência dos homens nos revelam que o mal é uma possibilidade concreta que Deus permitiu para nos tornar livres. Isso comprova que, como dizia São Tomás, a caridade sem a humildade não se sustenta. Eis o grande segredo do caminho cristão: a humildade. Padre Gabriele, em todos os seus livros, ele explica essas verdades teológicas, essas verdades da nossa fé católica. Ele explica que, se ele tivesse que resumir tudo o que ele enxerga e, como padre exorcista, todos os absurdos que ele presenciou a vida inteira, seja o bem ou o mal, ele tem uma explicação: liberdade. O uso bom ou ruim do nosso livre-arbítrio, igual a dos anjos caídos e dos anjos que ainda seguem com Deus, como os anjos da guarda. Os anjos escolheram um lado e eles
Percebe-se as consequências na vida, na existência de cada um frente às suas escolhas. Nós somos chamados a escolher também, assim como os anjos uma vez fizeram. E a humildade é a grande virtude que se contrapõe a esse orgulho e desobediência e idolatria a outras coisas que não são Deus. E por isso, Padre Gabriel explica que é assim evidente nos exorcismos como Nossa Senhora é uma grande aliada da humanidade e ela afugenta demônios, porque ela é o ser humano mais humilde que já existiu. E isso é uma ofensa, isso machuca o diabo muito, porque Maria, os seres humanos são seres inferiores aos seres angelicais. Então, em teoria, os anjos são seres, entre aspas, superiores a nós, seres humanos. E Nossa Senhora fez tudo o que era esperado de Satanás. Satanás, esse grande anjo inteligentíssimo, maravilhoso, lindo, era a grande promessa e ele foi a decepção pela desobediência, pelo orgulho, pela idolatria. Ele decepcionou Deus e se rebelou contra ele. E Nossa Senhora, na sua pequenez, fez tudo o que era esperado de um ser angelical, sendo apenas ser humano. Por isso que só de falar de Nossa Senhora o diabo odeia. Porque ela é a grande inimiga, como está na Bíblia, está no Gênesis e no Apocalipse. A mulher que é a inimiga dessa serpente, desse dragão, porque ela fez na sua simplicidade aquilo que era esperado de um ser angelical, entre aspas, superior. Padre Gabriele continua sua explicação. Esse ponto de conceder ao homem o livre-arbítrio foi o maior risco que Deus correu com as criaturas, anjos e homens. E o fez por um motivo específico, porque sem o livre-arbítrio, sem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, seríamos autômatos e não propriamente criaturas livres. A liberdade que em Deus é infinita é o sinal da nossa grandeza e da nossa filiação em Cristo Jesus. Sem isso, não poderíamos ser chamados filhos, mas escravos. Deus concedeu-nos tudo. A nós compete apenas reconhecê-lo, adorá-lo e deixar-nos conduzir por ele. Um parênteses, o jugo de Deus é sim mais leve, se a pessoa tiver humildade para reconhecer que ele, Deus, é amor infinito. Padre Gabriele continua a explicação. É inevitável, contudo, o seguinte: quando não nos entregamos a Deus, entregamo-nos necessariamente aos ídolos. Em Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não está comigo, está contra mim. Não existe terceira posição. Ou somos de Cristo ou de Satanás. Às vezes desejamos uma via intermediária, como se pudéssemos, ao mesmo tempo, servir e não servir a Cristo. Entretanto, essa via intermediária não existe. Também a nós se aplica o método ardiloso que o diabo utilizou com Adão e Eva, induzir-nos a crer que o mal e o pecado não existem, que praticar o pecado, afastar-se de Deus, sentir o gosto de qualquer coisa pelo prazer de experimentar, é sempre uma vantagem. Algo assim. Afinal de contas, que mal há nisso? O Padre Gabriele Amorfi, como exorcista, ele diz que nós temos que tomar cuidado. Ele sempre explica o satanismo e o ocultismo nos livros, mas ele fala que o diabo ele tem armadilhas muito sorrateiras, muito sutis, porque a porta de entrada do pecado no mundo foi o diabo tentando convencer Eva de que ela não entendeu direito
o que Deus falou e nem a intenção de Deus, e que experimentar daquela fruta não era tão ruim assim, não ia ser algo ruim. E Padre Gabriel explica como esse é o discurso eternamente, até o fim dos tempos. O diabo, ele desde Adão e Eva, ele usa a mesma tática e funciona. Ele uma vez perguntou no exorcismo, mas por que você é tão monótono, sem criatividade, você fica repetindo a técnica de Adão e Eva? E o diabo no exorcismo riu e falou, é monótono, mas sempre funciona. Padre Gabriele sempre explica que o mal nem sempre se parece com algo ruim, senão seria muito fácil dizer não. Existem satanistas que eles escolhem Satanás, mas dentro do ocultismo e do esoterismo existem vertentes, existem crenças que elas parecem ser boas, que tudo leva a Deus, que mal tem. Essa é a frase do diabo. Afinal de contas, que mal há nisso? E Padre Gabriel, em todos os seus livros, alerta sobre o problema, por exemplo, do espiritismo, tá? Que ele acaba afastando da fé que Jesus Cristo é um verdadeiro Deus, da Santíssima Trindade, da condenação eterna, de rezar pelas almas do purgatório, ou seja, você acha que é muito bonitinho e você, em um minuto, nega toda a fé católica. Então, cuidado, católicos, cuidado. Uma coisa é respeitar a crença do outro. Outra coisa é você se meter na crença do outro e ser um católico que deixou de ser católico e não sabe. Católico que acha tudo bonito, que tudo vale, que tudo leva a Deus, e daí virou aquele católico que não é católico, porque católico que frequenta a sessão espírita, católico que frequenta cartomante, adivinhação, católico que frequenta terreiro, deixou de ser católico e não sabe. Nós seguimos Jesus Cristo e para quem se sentir em algum momento perdido, é só recitar, é só orar o credo, né? A oração do credo, ela diz tudo o que você tem que acreditar para ser católico. Então, é só você parar e prestar atenção que as outras crenças, elas renegam várias citações do credo. Ou seja, você não pode... Quem acredita em tudo não acredita em nada. E quem não acredita em nada, o Padre Gabriele sempre diz, se você usa a sua liberdade para não ficar com Deus... Não existe ficar em cima do muro, não existe ficar no meio do caminho, na via intermediária. Ou você serve a Deus ou não serve a Deus, né? Ou você está com Jesus Cristo ou não está. E o diabo, ele se aproveita dessa liberdade, dessa mal usada, mal utilizada, parecendo ser algo muito bom, porque uma vez que você não está com Deus, e fica implícito que você está contra ele. Deus tem paciência, mas o diabo tem pressa, e ele se aproveita desse teu uso da liberdade para atacar. E um último comentário ainda dessa parte da liberdade e do mal, do sofrimento, na fé católica, vários santos concordam com a mesma coisa. Mesmo que não tenha sido Deus que quis o nosso sofrimento, todo e qualquer sofrimento que não é entregue a Deus na cruz, que não é entregue a Jesus Cristo crucificado, é sofrimento em vão. Mas existe algo que nós podemos fazer com o nosso sofrimento na terra, seja de qual ordem for, que pode nos santificar. Deus não gosta do mal, ele não faz o mal. A nossa liberdade como seres humanos e a liberdade dos anjos, principalmente dos anjos caídos, que transforma tudo numa guerra, principalmente uma guerra espiritual. O fruto de Deus nunca é o mal. E ele consegue que mesmo que o mal aconteça por conta da liberdade das suas criaturas, transformar em algo bom a quem se entrega verdadeiramente a Deus. Então, o Padre Gabriele faz o seguinte comentário em todos os livros. Esse eu vou ler do Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. O padre fundador da minha ordem, Beato Tiago Alberione, frisou bastante a dimensão da reparação dos pecados obtida por meio do sofrimento pessoal.
oferecer os próprios padecimentos pela salvação dos pecados e pela paz do mundo, além de conferir um sentido profundo à dor, desfazendo eventuais pensamentos tortuosos, é a obra altamente meritória diante de Deus. Então, o que o Padre Gabriele e vários outros autores católicos concordam? O mal não é uma vontade de Deus, não é um fruto de Deus. Tanto é que na Bíblia ele fala: quer saber se a árvore é boa? Olhe os frutos. Deus é amor infinito e Deus nunca quis o mal, não é esse o fruto dele. Mas ele tem uma questão com suas criaturas, humanos e anjos, que é a nossa liberdade. A raiz dos problemas do mundo é o mau uso da liberdade. E quanto mais você reflete sobre isso, mais você percebe que até nas pequenas coisas nós fazemos mau uso da liberdade. Tanto é que Padre Marcelo Rossi, ele escreve em um de seus livros que na fé católica nós entendemos que a pobreza, as pessoas que às vezes não têm nada para comer, que elas padecem de muitos sofrimentos, tudo isso é fruto do egoísmo de toda a humanidade que não olha para o outro como irmão. Enfim, basicamente a gente tem que entender que, em vez de ficar olhando para Deus e culpá-lo pela maldade, a gente tem que começar a refletir mais sobre como a gente usa a nossa liberdade. Porque o Padre Gabriele explica em todos os livros que Deus nos criou livres, porque esse é um mérito muito importante. Portanto, nós podemos nessa vida sofrer, não que seja a vontade de Deus, mas que é um mistério maior do que a nossa compreensão e que tem muita relação com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio. Porém, nós católicos, né, cristãos, somos convidados estando na fé, com amor, devoção, nos sacramentos da igreja, orando, nos confessando, nós somos chamados a que, se algum sofrimento acontecer na nossa vida, que se nós tivermos a iluminação interior de entregar esse sofrimento a Jesus na cruz como participantes do sacrifício de Deus, pelas almas do purgatório, pelos pecadores, pelos nossos pecados, da nossa família, da humanidade, esse é uma doação extremamente agradável à Santíssima Trindade. Então, nas reflexões do Padre Gabriele Amorfi, que tem total relação com outros livros católicos e até de doutores da Igreja, Deus, dentro do mistério da criação, ele nunca quis o nosso mal e, em geral, o nosso mal, as coisas ruins que acontecem, a violência, tudo que há de ruim, a pobreza extrema, tudo isso tem a ver com as nossas decisões individuais e coletivas. Dito isso, Deus não queria o sofrimento, mas ele tem esse mistério do livre-arbítrio para respeitar dentro da sua obra da criação e da redenção do mundo. Como criaturas livres, a gente nunca deve culpar a Deus pelos sofrimentos, pelas dificuldades. A gente tem que manter a nossa fé, não blasfemar e, se possível, com muita oração, nós somos convidados, não só pelo Padre Gabriele, como vários autores e doutores da Igreja Católica, a, num momento de iluminação, junto a Jesus na cruz, entregarmos esse sofrimento a Deus, a Santíssima Trindade. Os consagrados a Nossa Senhora podem entregar a Nossa Senhora para ela entregar para Deus. Ela é a intermediadora. E esse sofrimento pode ter grandes graças a todos nós. Graças inimagináveis que depois do juízo particular após morrer, a pessoa vai perceber que aquele sofrimento pode ter sido a melhor coisa que já aconteceu em sua vida, pensando na eternidade. Essa é uma verdade que nem sempre é fácil a gente entender, mas é um convite à reflexão e ao entendimento dentro da nossa fé. E essas são só algumas reflexões desse livro maravilhoso. Leiam Padre Gabriele Amorfi, comprem para familiares, todo católico deveria ler os livros dele. Deus seja louvado.